que tem uma história do dia do pastor. O dia do pastor começou comigo. Eu tive, felizmente, a ideia de vamos verificar aqui, o pastor verificar, se os irmãos desejarem, vou deixar informar também. Então ele já veio também com a língua. Eu não podia nem deixar de fazer, né? Isso é com a língua. E tem aqui a história do dia do pastor. Como é que surgiu o dia do pastor? Eu tive o privilégio de ser ministro. Hoje, a Ordem dos Pastores Batistas no Brasil é uma bênção muito grande. E aqui do pastor, tem muitas coisas aqui interessantes, que alguma coisa, não muito, mas alguma coisa, que é do meu pastorado, inclusive o boletim, que era assim, informativo semanal. Era o boletim da igreja em Botafogo. E eu vou deixar para o irmão. Tem aqui, por exemplo, um cartão que diz assim: ao transcorrer o seu aniversário natalício, dia em tanto de tanto, na qualidade de pastor da Igreja da Evangélica Batista em Botafogo, desejamos de maiores bênçãos de Deus sobre a sua vida, no decorrer do novo ano, e que juntos possamos comemorar muitos aniversários seus, sendo todos eles divinos para a honra e glória de Deus. A intimidade com Cristo do século, irmão, por isso que eu estou lendo, a intimidade com Cristo que resulta do crescimento na vida espiritual e maior união fraternal entre os crentes em Jesus deve ser o seu propósito no viver de cada dia, fazendo votos pela prosperidade em sua vida cristã, apresentamos-lhe os nossos sinceros cumprimentos, fraternalmente, botar para o irmão pastor. Mas ele que eu tinha também aqui, cada ano eu tinha uma coisa diferente. Praticamente contra a minha vontade. Quando uns aborrecimentos, eu viajava muito, eu era funcionário da Junta de Beneficência, e havia naquele tempo, como há sempre, infelizmente, em nossas igrejas, certos chacrinhas ou coisas semelhantes, né? Havia até um boletim naquela ocasião que havia um titular chamado Bisturi. E havia uma irmã nossa, não me lembro o nome dela, né? Maria Deusa, né? Que tocava, mas ela tinha dificuldade, ela não tocava tão bem quanto ele está tocando agora, que toca até sem dúvida, parabéns. Ele deu um ouvido formidável, parabéns por isso. Pois bem, então, aquele bisturi que fez uma operação naquela irmã, que eu não gostei. Quando eu vi o boletim, eu suspendi a distribuição do boletim eletrônico, deve ser dito, se lembra disso. E suspendi a direção. E outras coisas mais. Mas havia um irmão chamado Jonas. Esse Jonas fazia trabalho de sapato. Os irmãos que já se dirigiram sabem o que é isso. E foi eleito presidente, vice-presidente da igreja. Mas coitado do Jonas, ele tinha dificuldade intelectual, ele falava mal, não falava tão mal, mas ele não tinha recurso intelectual. Então, quando eu viajava, ele queria ficar na direção da igreja. E eu senti que ele não tinha capacidade para dirigir o culto da igreja. Eu entregava o irmão Eurico Souza Freire, meu amigo, na época é amigo da família toda, né? Foi Edith, gentileza, ele viaja, mas não conhece. Edith foi uma companheira formidável, viu? Edith foi uma colaboradora sempre. Eu tenho o prazer de ser amigo seu, viu, Edith? E colaboradora 100% muito ativa e muito dinâmica no trabalho de Deus. Pois bem, esse irmão fez então, aí começou a fazer trabalho contra mim na igreja. E houve uma sessão que vamos começar a falar, começar a viajar, que isso, que aquilo, tudo mais. Eu me contrariei naquela sessão e me exonerei do pastorado. E o pastor Nascimento, que veio depois, ele disse o seguinte: você saiu de Porta Leão, porque isso, que a nossa igreja era. E é bonito, né? Hoje a igreja se renova através dele. Pois bem, meus amados irmãos, o Sebastião Pessoa da Silva, meu amigo, ele não sei se lembra disso, mas ele
meio bravo, a gente colocava um relator, porque só a presença dela, entendeu? O pessoal ficava comigo, ela tinha uma fisionomia forte, e eu não me lembro o nome dela. Hein? Josefa. Hein? José? Eu não me lembro. Mas foi naquela julgamento que você marchou. E depois o Eurico me disse que ele havia se convertido. Eu tive o prazer depois de batizar o Sebastião. Sei que depois a Irene se converteu depois e pediu o nascimento. Ela e as duas filhas, a Glorinha e a Dominga, né? A Glorinha está aí? Né? Ô Glorinha, fique de pé, deixa eu ver você. Ah, continua bonito, hein? Bonitona, hein? Um prazer, agora ela é advogada e dá um prazer ver você. E a Sumira, está aí não? Sumira não veio. E depois veio a Nice, fique de pé, por favor. Essa menina bonita que está aí, que também é advogada. Glorinha é advogada, doutora Nice. E a Nice, eu sempre orei muito por ela, todos batizados. Mas ela foi batizada recentemente, mais pouco tempo, né? Recebi o cartão dela para ir lá, mas ela foi batizada na segunda igreja batista de Itapiruna, que ela tem família lá, está sempre lá, está lá. Ela não está aqui, mas ia ser muito bacana, viu? Seria muito bom se ela estivesse aqui com os irmãos. De maneira que o Sebastião já está de pé. Mas nós tivemos, meus irmãos, um trabalho muito bom em nossa igreja. Na igreja de Ramos naquela ocasião. Foi muito bom mesmo. Pois bem, no dia 21 de agosto de 1914, eu cheguei a este mundo. E no dia 12 de maio de 1940, eu fui ordenado pastor, que atualmente estou dizendo consagrado. É errado isso. Nós não consagramos ninguém. Nós não consagramos ninguém. A consagração é ato divino. Não é automando. O que os pastores fazem quando dividem concílio, eles vão fazer ordena o candidato a exercer a obra de pastor. E se ele não for consagrado por Deus, ele está frito e a igreja dele também. Sem dúvida alguma. Consagração é ato divino. Ordenação é ato horizontal. De maneira que, quando fala em jornal, consagração, está tudo errado isso. Você precisava consertar isso, o pastor precisava consertar isso, viu? E assumir, depois que eu deixei botar aqui anos, eu tive o propósito de não pastorear mais. Mas eu fiquei com medo de Deus. Depois apareceram uma vez, parece que 7 ou 8 convites aqui dentro do Rio de Janeiro, dentro da cidade do Rio de Janeiro. E acabei decidindo com muita dificuldade aceitar o pastorado da Igreja Batista de Botafogo, que estava, a igreja estava numa situação tão difícil, mais difícil que a nossa, que não tinha nem dinheiro para comprar a revista da Joelha. Ela usava a revista, parece que aqui com nem que dava para eles lá. A igreja estava mesmo arrasada. Mas depois de muita luta mesmo comigo, até um irmão me procurou e falou: pastor, você está custando tanto dar a resposta, e os problemas sou eu sabia alguma coisa na vida daquele irmão. Eu quero vir aqui e até a junta lá, para o sonho, a pata, essa coisa, para pedir desculpa. Eu disse: não, o problema é com o irmão, o problema é com Deus. Quando Deus me colocar no meu coração que eu devo aceitar o pastorado, eu não aceito. Eu nunca aceitei um pastorado que não sentisse no coração. Deve ser isso, não é na mente, é no coração. E depois eu fiz e assumi o pastorado da igreja de Botafogo no dia 7 de fevereiro de 1961. E por motivos mais ou menos idênticos aqui de Ramos, só que tem lá uma viúva não, uma divorciada, que deu em cima de um advogado divorciado, que me deu preocupação, uma coisa que ficou tão forte, que eu disse a um advogado: pessoal, eu creio que na igreja tem alguém que possa, irmão, constituir a sua nova família. O irmão vai ter frequentado outras igrejas maiores, onde há muitas moças,
e senhoras e viúvas, depois semelhantes, constituir a sua família. Mas ele continuou, e os dois telefonavam para lá e para cá, convidavam o advogado para ir à casa dela, e ela não foi, e se um estava subindo pelas paredes, o outro estava subindo pelos edifícios, eu aconselhei que eles separassem, tivessem cuidado na questão. Mas a coisa continuou. Eu falei assim, não dá certo. Nesse caso, já umas 6 vezes eu fiz, eu pode deixar a igreja, e ele não queria que eu deixasse, e ficasse lá até a volta de Cristo, deixasse Cristo voltar logo. Mas Cristo não voltou, eu deixei o pastorado da igreja no dia 22 de junho de 1992. Após a identificação do primeiro pastor da igreja, pastor Sorém, e o pastor Otávio Felipe Rosa, que terminou seu pastorado em novembro de 55, infelizmente o terceiro nós não poderemos apresentar, porque ele agora é apenas saudades. Pastor Francisco Manuel do Nascimento, que assumiu o pastorado em dezembro de 1955 e foi até maio de 1962. Deixou sua marca na igreja. A ele nós agradecemos e devemos a iniciativa de adquirir esta propriedade que hoje é a sede de nossa igreja. Ele muito trabalhou e fez malabarismo, verdadeira proeza, porque nós não tínhamos dinheiro e ele assim mesmo conseguiu adquirir esta propriedade que pertencia ao nosso vizinho da direita. O quarto pastor foi o pastor Luiz Esquitini Filho, que pegou a igreja em junho de 1962 e ficou até fevereiro de 1965. Esse era um jovem que foi professor, inclusive no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, líder da Mocidade Batista. Com a saída do pastor Esquitini, ele trouxe o pastor Jorge de Oliveira Macedo, que infelizmente também não podemos apresentá-lo, porque já é saudades. O pastor Jorge de Oliveira Macedo ficou na igreja desde fevereiro de 1965 a janeiro de 1967, quando renunciou o pastorado num dia de domingo, após uma reunião com o departamento de finanças de nossa igreja, não voltando para o culto da noite. Mas, graças a Deus e a cooperação dos irmãos da época, consegui levar e fazer o início da construção desse templo durante o período em que ela ficou sem pastor. E após o término da parte primeira, que foi o santuário, não chegando nem à secretaria ou batistério, eu consegui fazer com que os membros de nossa igreja na época pudessem também gozar de alguma coisa do seu esforço. E assim é que nós fomos escolher o novo pastor em 1969. O pastor Zacarias veio para a igreja ainda como seminarista. O departamento de indicação pastoral, a comissão, junto comigo, levou a igreja a pedir a consagração do jovem seminarista Zacarias de Aguiar Severa, o que foi feito o seu exame no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, dirigido ainda pelo pastor Sorém. Com a sua consagração,
Ele ficou de janeiro de 1969 até fevereiro de 1973, quando também deixou o ministério, ficando novamente a igreja sem pastor, sob nossa responsabilidade. Nesta manhã, nós aqui estamos representando que, para muitos de nossa igreja, ele é bem conhecido. E nós estamos fazendo, nesse ano da igreja, um trabalho para registrar a história dessa igreja no decorrer dos últimos 60 anos. Eu estou dizendo 60, porque mas a igreja tem 50, 53, mas 60 não pensaram nessa igreja e já se começaram o trabalho, segundo a vontade de Deus, usando elementos que moravam nesse bairro e que deu origem à organização da Igreja do Campo. E essa manhã eu trouxe o pastor Zé Roberto Ferreira de Brito. Ele foi pastor aqui dessa igreja 8 anos. E nós estamos fazendo isso com os pastores que aqui estiveram durante mais de 5 anos. Então nós estamos já falamos com o pastor pioneiro, que foi o pastor Sorrei. Já estivemos aqui com o pastor Otávio Filipe Rosa. Hoje estamos com o Zé Roberto de Brito. Depois faremos com o pastor José Gomes da Silva e vamos encerrar com o pastor Rogério, que é o pastor atual da igreja. Os outros, que a igreja teve nesse período, 10 pastores. Aqueles que tiveram 2, 3 anos e alguns que disseram impossível a gente contactar com eles. Então nós estamos trabalhando com esses que ficaram mais de 5 anos. E aí estamos, talvez tivemos a Tati Rosa, Zé Roberto, depois Zé Gomes, para encerrar o ciclo desse que permaneceram muito tempo aqui na história desta igreja. Irmãos, o pastor Zé Roberto Ferreira de Brito, além do trabalho do ensino aqui em nossa igreja, nós tivemos também o privilégio de tê-lo em outras lideranças de nossa denominação. Ele foi professor do Seminário Batista do Sul do Brasil, ele está acompanhado com a sua esposa, que também teve liderança no Colégio Batista, já lá na Turma, e que homem bem conhecido na nossa denominação. E eu trouxe ele aqui para dizer alguma coisa do seu período aqui na igreja. Porque quem tem na sua memória, de bom pelo menos, porque conheço o nome. O que ele tem de bom no período que aqui esteve. De ruim, pastor, eu poderia lembrar não foi muito agradável. Foi quando nós preparávamos para fazer um retiro de carnaval. Não dava esqueça? Nós estamos preparando para o período do retiro de carnaval, e no dia 3 de janeiro saiu daqui da igreja uma caravana de 5 carros. E nós íamos fazer o retiro com a igreja de Santa Cruz do Parque. O local para hospedar seria em Baltazar, e o pastor Zé Gomes é daquela região, você conhece bem. É 6 quilômetros de Santa Cruz do Parque, muito perto. E a residência seria do meu cunhado, que tinha uma grande propriedade bem em frente à estação de Baltazar. Mas acontece que a caravana saiu daqui com 5 carros, só faltou carro. Porque a minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha, ficaram no meio do caminho. Só voltaram à igreja de Caixão. Nós, quando passamos na entrada de Teresópolis, paramos e meu cunhado que liderava a caravana pediu para ficar comigo, eu fosse na frente. Eu fui. O segundo carro me acompanhando. E depois os demais chegaram no local que nós vamos parar, nós voltamos atrás e meu cunhado tinha capotado e caiu com um abismo de cerca de 8 metros. E eles vieram aparecer. Enquanto meu cunhado que tinha subido. E isso marcou muito, principalmente a Daci, porque a minha
sobrinha queria passar pelo nosso carro. Ela sempre viajava conosco, mas esse dia foi muito mais. E ela, quando quis trocar, ela disse assim: não, vai mais um pouco, que depois você passa pelo nosso carro. E infelizmente ele capotou, nós não sabemos nada que justificasse esse acidente. Sol bonito, uma manhã linda, e eles capotaram aos 20 quilômetros depois, naquela parte alta que eu faço de direção lá no Paraíba. E salvou o nosso carro. E aquilo marcou, porque, inclusive, a irmã dele veio para assistir a escola dominical no domingo e viu a rua com movimento fora do comum. E ela veio assistir a escola assistindo o funeral. E 3 pessoas que estavam na igreja, porque foi impossível arranjar a capela no cemitério. E o pastor Zé Roberto se prontificou a deixar os corpos da igreja e o enterro seu daqui. Não só pelos fatos que nós temos 3 relacionados no pai, porque a minha irmã nasceu nessa rua, mas a curiosidade de muitos, através do noticiário do rádio, televisão e jornais. Então a rua estava cheia. Então ele tomou um susto e viu, não a escola dominical, mas 3 pessoas que nós fizemos no lugar. Isso foi o que ruim que nós fizemos. Agora eu gostaria, naturalmente, que nós pudesse relatar alguma coisa de boa que teve desse período da igreja. Um relato muito pequeno, mas apenas para registrar o que foi o pastorado do pastor Zé Roberto aqui na igreja de lá. Pastor, o senhor está lá. Agradeço esta oportunidade de visitar esta amada igreja e dar esse testemunho sobre os 8 anos que aqui passei como pastor. Durante o culto, farei uma breve mensagem. Aqui veio o título de mensagem de um ex-pastor. Mas agora vou apenas fazer uma síntese, um sumário daqueles 8 anos que aqui passei como pastor, de 1973 a 1981, se não me falha a memória. Costuma falhar. A memória costuma falhar. O motorista pode falhar. A cozinheira pode falhar. Até hoje de manhã estava comentando com minha esposa esse detalhe. O cristianismo começa com uma grande falha, uma grande decepção, a morte de Jesus. Mas na morte de Jesus surgiu a fé na ressurreição. E ainda que o irmão Aníbal tenha nos feito lembrar desse incidente, eu mesmo tinha anotado aqui para mencioná-lo como marcante em meu ministério, como uma das páginas mais tristes do meu ministério, não somente aqui, mas em outros lugares também. Ainda assim, nós podemos dar graças a Deus, porque de uma tragédia tão chocante, nós podemos extrair lições de vida e experiência de ressurreição e recomeço. A mínima coisa que a gente poderia tirar desse fato seria tomar mais cuidado quando dirige um automóvel, seja na cidade ou na estrada. Eu tenho consciência disso. Tomei para mim esta lição. Além de outras, quero destacar extrair do apóstolo Paulo sua mensagem de despedida aos líderes da igreja de Éfeso, aquilo que eu quero dizer para vocês. Paulo disse que ele sempre
testemunho do Evangelho da Graça durante o tempo que passou em Éfeso. Eu faço minha as palavras de Paulo, dizendo que sempre foi a tônica do meu ministério dar testemunho do Evangelho da Graça. A graça que não é apenas uma doutrina, não é apenas uma palavra da Bíblia, mas que é uma realidade em nossas vidas. Na medida em que nós a experimentamos e a praticamos, ela produz frutos. Não vem ao caso mencionar as atividades normais da igreja, os cultos, a escola dominical, mas eu destacaria, em primeiro lugar, a colaboração fiel do irmão Aníbal Ferreira. Ele está liderando esse trabalho de entrevistar os pastores. Sugiro que se consiga um jeito de entrevistá-lo e colocá-lo como este obreiro tem dedicado a sua vida, seus talentos, à construção dessa igreja. Literalmente, construção de templo, edifício de educação cristã, mas também a edificação das pessoas que aqui têm passado. Mesmo sendo diferentes, como todos nós somos, mesmo discordando muitas vezes, como nós todos discordamos com as pessoas a quem amamos, quero registrar a importância, eu sempre reconheci, porque como pastor sempre pratiquei e ensinei a se respeitarem os líderes naturais da igreja. O pastor chega de fora, ele tem que identificar e reconhecer e valorizar os líderes naturais, pessoas que pelo seu valor, pelo seu talento, pela sua dedicação, não que busquem os melhores lugares, mas ocupam lugares de liderança na comunidade. A minha homenagem pessoal ao irmão Aníbal, o seu trabalho ao longo de décadas da existência desta igreja, até agindo muitas vezes como pastor, substituindo-os nas mais variadas eventualidades. Quero destacar a importância da educação cristã, até porque foi no meu ministério que foi construído este edifício aqui nos fundos, e eu ainda tenho fotos, talvez possa encaminhar para a igreja, se eu achar nos meus guardados, das sapatas sendo colocadas no terreno e as lajes e as paredes sendo colocadas posteriormente, um objetivo que é o objetivo da igreja e que nós procuramos desenvolver, porque o ensino é muito importante. Não basta pontuar uma experiência coletiva, genérica, mas é preciso perseverar na doutrina dos apóstolos, estudando por faixas etárias e diversas situações, aperfeiçoando e aprofundando a nossa fé. Nós tivemos experiências inovadoras no trabalho com as crianças, com os adolescentes. A igreja foi uma das pioneiras do Rio de Janeiro, que possuíam uma classe de escola dominical de jovens casais. Procuramos desenvolver também o Ministério da Música, e tivemos aqui uma pessoa, uma Noêmia Marcelino, antigo Selma, se dedicando ao Ministério da Música. E destacaria também uma experiência que fizemos, aquilo que chamamos a Igreja de Portas Abertas, criando diversos grupos de interesse para atrair pessoas da comunidade. Chegamos a começar a aula de inglês, chegamos a ter um trabalho com os universitários residentes no alojamento da Fundão, e uma das experiências mais importantes, que até eu me envolvi muito pessoalmente, um grupo de emagrecimento.
Umas pessoas estão aqui ainda, umas não tão magras quanto naquela época, mas durante aquele ano nos reuníamos semanalmente e trocávamos experiências e receitas. Conseguimos perder ali uns 50 quilos no total do grupo. Testemunho do Evangelho da Graça. A graça também é engraçada. Nós procuramos sempre demonstrar que o Evangelho é alguma coisa séria, no sentido triste, no sentido pesada, mas ao contrário, uma graça que nos faz mais leves, literalmente também, mais felizes e com a vida mais abundante em todos os sentidos. Quero destacar também o investimento que fizemos no convívio social da igreja, dando atenção, visitando as situações festivas de nascimento, aniversários, casamentos, mas também em situações mais difíceis de doença e mesmo falecimento, como já foi mencionado. Concluindo, há muito o que dizer, eu apenas destaquei algumas coisas. Eu aprendi aqui também, pastor também é ovelha. Nunca assumi meu ministério aqui e em outros lugares o distanciamento que existe na Igreja Católica, particularmente, mas em muitas igrejas evangélicas. Os pastores ou sacerdotes constituem uma casta especial, privilégios especiais, e não se sentem gente. Eu aqui me senti gente e coloquei como gente. Minha esposa e meus filhos aqui também doaram, deram o seu melhor, receberam as influências como gente comum. Hoje mesmo lembrávamos das travessuras do Mauro e outros respeitáveis senhores de barba que estão presentes, fazendo bagunça nos corredores da igreja. Agradeço a Deus essas memórias importantes na minha vida, a oportunidade de ter privado, compartilhado momentos tão importantes na vida de cada um, de que jamais esquecerei. Deus seja louvado. Com a saída do pastor José Roberto, cujo ministério foi de setembro de 73 a fevereiro de 81, ficou a igreja mais uma vez sem pastor, sob nossa responsabilidade. Em outubro de 1981, nós empossamos o pastor José Baltazar de Oliveira, cuja solenidade de posse está com o pastor Joel, da Primeira Igreja Batista na Penha, que veio fazer o sermão oficial. Com a saída do pastor, ficamos mais uma vez sem líder, ficando sob nossa responsabilidade, sendo convidado o pastor Veloso, Elias Veloso do Carmo, para assumir o pastorado em dezembro de 1984, que durou até 1986. Aí a solenidade de posse do pastor Elias Veloso. Com a saída do pastor Veloso, ficamos nós com a responsabilidade e assim, em 1987, convidamos o pastor José Gomes da Silva para assumir o pastorado de nossa igreja. E aí está a solenidade de sua posse com o orador oficial que foi escolhido por ele.